uma profecia do pastor David Wilkerson, um americano, e eu falei que a profecia é de 1986, mas não é não, é de 1973. E ele falando que viria uma peste sobre o mundo, em que os bares, igrejas e comércio, tudo estaria fechado. Quando ele falou, ele foi chamado de herege. E ele dizia que as igrejas nesse tempo se voltariam, os crentes se voltariam para Deus de forma radical. No sentido de obedecer a palavra de Deus mesmo, de amar o Senhor com toda a sua força, de todo o seu coração. E isso resultaria no maior avivamento, na maior colheita de almas de todos os tempos, precedendo a volta de Jesus. Será que a gente não consegue entender que tudo isso que está acontecendo, primeiro, o mundo nunca mais será o mesmo. Os países estão quebrados. Não sei se vocês entenderam isso, gente. As consequências serão muito sérias. Muito sérias. O negócio é mais sério do que a gente possa imaginar. Eu postei, não sei se eu postei em todos os grupos, a palavra, numa entrevista que foi feita com um pastor, uma grande autoridade, um estudioso. E ele diz o seguinte: é possível que esse vírus tenha sido fabricado em laboratório. E ele vai mostrando algumas coisas, algumas evidências. E o fato é que as coisas não serão mais como antes. Isso só nos mostra uma coisa, o cumprimento da palavra de Lucas 21, é 21, que Jesus fala de um tempo em que viriam, ele dá vários sinais, e entre eles ele fala de pestes. Sinais que precederiam, que aconteceriam antes da volta do Senhor. Eu citei aqui casos de, pelo mundo afora, milhares de pessoas se voltando para Deus. Eu citei aqui um dia desses, num dos cultos online que fizemos, de um médico ateu, que se converteu ao Senhor nesse momento. Quer dizer, um cara que nem cria na existência de Deus. Vejam só. Hoje você vê, alguém aí viu vídeo de carro de polícia passando tocando hino? Quem viu? Eu vi. Carro de polícia passando nas ruas da cidade tocando hinos. Hinos sendo cantados pelo mundo afora. Agora a grande questão é, a igreja precisa acordar. A profecia fala que o povo vai se voltar para Deus, se quebrantar, se avivar, se arrepender, parar de passar pano, andar mesmo com Deus para valer, romper com o pecado, com toda estrutura pecaminosa. E aí Deus, como diz 2 Crônicas 7, 14, aí Deus sarará a terra. Aí eu digo, a igreja ainda não compreendeu, e se a igreja não compreender, o mal vai durar um pouco mais. Semana passada nós fizemos uma semana de oração no monte. Marcamos lá para não ter desculpa, porque aí dava para ir a igreja inteira, que cabe milhares lá, e lá podia ficar 2 metros de distância, e nós fizemos isso. Agora estamos com uma campanha às 5 da manhã, aqui dentro. Está vindo a média de 20 e poucas pessoas. E eu marquei às 5, porque confesso que é um horário difícil para mim. Porque lá em casa é comum ir dormir 2 horas da manhã. Então levantar às 5 é um sacrifício.
E eu fiz questão de marcar, eu podia ter marcado às 6, mas eu quis marcar 5, porque eu queria dizer para Deus que eu estou fazendo um sacrifício, eu estou dando aquilo que é mais caro para mim, porque eu preciso da sua graça, eu preciso da sua presença, eu preciso ser santificado, eu preciso ser transformado. E comigo estão vindo mais 20 e poucos. Isto é, e não é só aqui não, é a igreja em geral está dormindo. O povo está dormindo. A hora que a coisa, o caldo entornasse mesmo, aí talvez o povo não tinha para onde correr, ia correr para Deus. Porque eu vou falar uma coisa para você, quando as coisas estão bem, a geladeira está cheia, a despensa está cheia, o salário está em dia, o Bolsa Família, a aposentadoria está caindo tudo direitinho, a renda, a empresa, os carros, os bens, as pessoas não se voltam para Deus não. Elas se voltam para Deus quando a coisa fica feia. Coisa mais rara que pode existir, você vê alguém chegar na igreja e dizer assim, olha, eu sou muito rico, eu sou muito feliz, minha família está muito bem estruturada, tudo na minha vida está o melhor, é por isso que eu vim servir a Deus. Você já viu isso? Ou o rico vem porque ele está em depressão, ou porque o casamento acabou, ou porque um filho foi para droga, ou porque uma tragédia aconteceu. Sim ou não? Ou porque quebrou. Nós vivemos um tempo, meus filhos, em que o povo, semelhantemente ao que acontecia no tempo de Jesus, onde Jesus ia, as multidões iam, sim ou não? Mas elas iam por quê? Por causa das bênçãos, dos milagres, da cura e do alimento que ele dava. Um dia ele falou assim, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E ele deu uma geral e pôs tudo para correr, não foi? E falou, vocês andam atrás de mim por causa da cura, dos milagres, das bênçãos que eu faço. E ele deu um discurso duro, e o povo começou a fazer o quê? Da linha. Ele virou para os discípulos e falou o quê? O que ele falou, Roberto? Vocês também não querem não? Aí Pedro virou e falou o quê? Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós vivemos um tempo, meus irmãos, em que se um líder de célula, um pastor, um líder de rede, fizer uma cara feia para um crente, apertar um crente na sua luta, no seu pecado, confrontá-lo, ele muda de igreja, procurando um lugar onde ele seja apaziguado, paparicado. É verdade ou não é? É por isso essa disciplina de Deus sobre o mundo. Deus usando isso, que veio como consequência do pecado do povo. Do mesmo jeito de 2 Crônicas 7:13, no momento de consagração do templo, o rei Salomão faz a oração e diz, fazendo referência a textos como o texto de Deuteronômio, dizendo, se teu povo desobedecer, andar pelo caminho da desobediência, virá o castigo, virá a disciplina, e se teu povo que se chama pelo teu nome, aí entra o 14, se teu povo que se chama pelo teu nome, orar, buscar, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu e sararei a sua terra. Deus foi avisando Israel, foi avisando, dizendo, chamando ao arrependimento, chamando a tomar posição, e o povo não se arrependia, até que Deus usou a mão do inimigo para discipliná-los. E vieram em vários momentos da história de Israel, os inimigos vieram forçando as mulheres, passando espada na barriga das que estavam grávidas, matando milhares, acabando com tudo, matando os homens, cegaram até o rei. Nabucodonosor fez isso.
fazendo coisas terríveis. Claro que o coração de Deus estava cortando. É como um pai, uma mãe que vai avisando o filho, avisando o filho, avisando o filho, e chega um momento com o coração doído, ela tem que pegar uma vara, ele tem que pegar uma vara, e dar um esquente nele. E eu já ouvi de muitas mães, depois de disciplinar os filhos, ir lá para dentro do banheiro para chorar. Porque sabe o que precisava fazer, fez porque tinha necessidade, mas não é isso que o coração queria. Quantas vezes os pais avisam, os filhos teimam no caminho da desobediência, e os pais sabem que as consequências virão, e as consequências vêm, e os pais com o coração cortado, sofrendo, mas na esperança de que eles tenham aprendido a lição. Não é verdade? Portanto, eu conclamo você. Hoje falava isso para um rapaz, daqueles crentes nominais, crente de nome, e eu falava para a pessoa bater o olho, a volta do Messias está muito perto, e ainda diz, eu estou te avisando há muito tempo, seus filhos eram pequenos, e você nunca passou de um religioso. O texto que eu quero ler com vocês, está em Neemias, capítulo 8, fala do retorno de Israel, quando eles estavam de volta para a terra, depois de 70 anos, longos anos de disciplina, 70 anos de dor. Agora Deus os manda de volta, levanta um governante, que muito antes dele existir, 200 anos antes, se eu não estou enganado, na data, Deus já tinha dado o nome dele, Ciro, chamado de meu servo. O cara não tinha nascido, em torno de 200 anos antes do nascimento dele, 200 anos depois o cabra nasce, se torna um poderoso monarca, conquista o poder, e Deus diz que ele era servo dele, que ele iria usá-lo, e Deus usou para liberar o povo de volta para a terra, para Israel, para sair do cativeiro, para reconstruir a nação. E o momento aqui é quando, depois que eles construíram os muros, num prazo recorde de 52 dias, Neemias capítulo 8, e diz assim, em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante das portas das águas. Saíram de todos os lugares e vieram para Jerusalém. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens quanto de mulheres, de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro, diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva, leia-se, 6 da manhã, até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei, a palavra de Deus. Veja comigo. Diga, 6 horas, o povo reunido, em pé, na praça, eles que pediram, irmãos, ouça isso, chegaram para Esdras, a fome de Deus era tanta, é disso que nós estamos falando, a sede de Deus era tanta, que eles viraram para o sacerdote e falaram, leia o livro para nós, que eles não tinham cópia deles como nós temos. Hoje nós temos ele no celular, hoje nós temos no celular a Bíblia em áudio, que a gente pode sentar e colocar a Bíblia o áudio da Bíblia e ouvindo os textos da Bíblia, e nem assim o povo tem o prazer e o interesse em ler, lamentavelmente. E o povo pediu para ler 6 horas em pé, sem ir para banheiro, sem ver celular, sem ficar batendo papo nos corredores.
se é ir na lanchonete. 6 horas ininterruptas de leitura da palavra de Deus e ninguém arredava o pé. Dê um glória a Deus. Sabe o que isso quer dizer? Em tempos de avivamento, a palavra de Deus é reverenciada. Quando nós estamos assim, um povo que não tem prazer na palavra de Deus, se eu perguntar aqui, quantos já leram a Bíblia toda? Mais da metade vai dizer que não leu a Bíblia toda até hoje. Se eu perguntar aqui, quantos leem pelo menos 2 capítulos, vou falar pouco, 2 capítulos da Bíblia por dia. E nós vamos descobrir que também uma grande parte aqui não lê. Então, quando há um avivamento, isso é, avivamento é fogo de Deus queimando o nosso coração, queimando toda a impureza. Quando nós passamos a priorizar a Deus, quando nós passamos a ter sede de Deus, da sua palavra. Igreja, pelo amor de Deus, entenda, você, igreja, é a resposta para essa geração. A igreja no Brasil precisa se dobrar, a igreja no mundo precisa se dobrar para pedir perdão por seus pecados, por sua negligência, porque quem é o atalaia é a igreja, quem é sal da terra e luz do mundo é a igreja. É a igreja que é a resposta. Deus age em resposta às orações da igreja. E se o mundo está sendo disciplinado, milhares de vidas perdendo-se, morrendo, a economia do mundo falida, combalida, a responsabilidade é da igreja. É a igreja que detém a mão de juízo de Deus. É a igreja que impede que as portas do inferno prevaleçam. É a igreja. Todo o povo estava em pé, atento, lendo, ouvindo a palavra de Deus. E ficaram em pé. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, porque estava acima do povo. Colocaram um púlpito assim como eu estou, numa posição de mais altura. Abrindo o livro, quando abriu, todo o povo se colocou em pé. O nome disso é reverência. Efésios 5,4 diz, pelo que diz, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Uma outra versão fala, te iluminará. A maior necessidade dos nossos dias é de um avivamento do alto. Creio que todos concordam da urgente necessidade de um avivamento na igreja de Deus nessa época. Não somente em nossa igreja, mas em todas as igrejas, de todas as denominações, não só no Brasil, mas no mundo. No dia de hoje, há muitos crentes se desligando das coisas de Deus. As coisas espirituais para esses crentes não são mais prioridade. Os cultos da igreja não tem mais sabor para esses crentes não podem dizer como Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos, aonde? A casa do Senhor. Tem culto hoje? Não vou não. Estou com dor. Mas fala que é para buscar 600, a dor vai embora. A dor vai embora. A dor vai embora. O povo vai para o sol. Hoje eu fui para a Caixa. Não é por causa dos 600 não, para resolver outras coisas. Eu fui lá, tinha milhares de gente, as pessoas não arredam o pé. Queima, dá insolação, dá tudo, mas não sai. Porque o nome disso é prioridade. Será que a gente acha que a gente engana Deus? Será que Deus não sabe do nosso desinteresse, irmãos? Do nosso descaso, irmãos? Aonde a gente faz bico por qualquer coisa. Qualquer coisa.
Não gosto desse pregador, não gosto. Quem é que vai pregar? Não gosto desse, eu não vou não. Quem é que vai ministrar o louvor? Não gosto desse. Isso só nos mostra uma coisa, a necessidade de arrependimento. Arrependimento. Orar e ler a Bíblia para esses crentes são coisas de quem não tem o que fazer. O prazer pessoal, o materialismo, os embaraços da vida estão em primeiro lugar para tais crentes. A palavra é que Deus nos acorde e nos desperte para as coisas espirituais. Abacuque capítulo 3, versículo 2, o profeta diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Sabe por que tem que avivar? Isso é igual fogo. Se não trocar o gás, não tem fogo, tem? Fogo, o gás vai acabando, o fogo vai diminuindo e daqui a pouco para tudo. Um fogão a lenha, de vez em quando você tem que ir lá e soprar as borras, as cinzas, para tirar a cinza, porque a tendência é acumular cinza. Você está fazendo um churrasco, a um dado momento você tem que chegar e colocar mais brasa. Isso quer dizer que ninguém cresce espiritualmente, isso não é natural. O crescimento espiritual não é natural do ser humano. A nossa tendência é para o esfriamento, a nossa tendência é para o pecado, a nossa tendência é para distanciar de Deus. Assim como um casamento, se não houver esforço, ele naturalmente não melhora e não cresce. Ao invés disso, ele vai decrescer. O fogo, a paixão, a chama vai diminuir. É preciso uma decisão de investir. Isso é fato. Da mesma forma, é isso que o profeta está dizendo: aviva, sopra, tira a cinza, que está impedindo o fogo, que está apagando o fogo. É desejo expresso de Deus mandar um avivamento sobre sua igreja, dê um glória a Deus. Mas Ele quer que nós o busquemos, isso não acontece naturalmente. Não adianta eu ficar assim orando: Deus, me põe mais vontade de orar. Quem além de mim já orou assim? Levanta a mão, pode levantar. Eu já orei assim um bocado de vez. Senhor, põe no meu coração mais vontade de ler a Tua palavra. Quem já fez isso além de mim? A gente está orando errado. É que a gente tem que ler, ler e ler até a vontade chegar. O nome disso é disciplina. A gente tem que orar, orar e orar, até aprender a orar, até ter prazer em orar. Ah, eu não sinto Deus, então continue clamando, meu irmão. Isso é fato. O judeu, quando vai para o Muro das Lamentações, ele ora assim, ó, sacudindo assim. Porque se ele ajoelhar à beirada da cama, quando ele acorda, se ele ajoelhar à beirada da cama para orar, aí ele põe a cabeça no colchão e daqui a pouco a pessoa vai fazer o quê? Vai dormir. Ah, não, eu vou orar deitado. Vai fazer o quê? Eu vou ler a Bíblia deitado. O que vai acontecer? Vai dormir no peito a Bíblia. Ou você vai dormir com a Bíblia no peito. Ah, vai para um cantinho, fico vendo. Até essas cadeiras são de certa maneira, elas têm um conforto, porque elas são adaptadas, de forma que a pessoa se sente mais confortável. Se ele ficar ali, daqui a pouco ele está dormindo. Isso é fato. Então nós vamos orar, a gente levanta, a gente se movimenta, anda de um lado para o outro, ora em voz alta, para manter acordado, até que a oração se torne uma bênção na nossa vida, um prazer, um costume, uma disciplina de entrar na presença de Deus. E aí sim, esse tempo vai aumentando gradativamente, porque você não vai ter mais prazer de sair, você quer continuar na presença de Deus. De um dos avivalistas do século XVI, ele escreveu assim: hoje eu estou com um tempo tão curto, hoje eu tenho tanta atividade,
Meu tempo está tão tomado que eu não posso ficar sem orar pelo menos 3 horas. Mas o que a gente faz? É o contrário, não é? Hoje o tempo está tão corrido que eu não vou orar. E aí é que não ora mesmo. E aí é que o tempo não dá mesmo. Porque quem entrou na presença do Senhor, apresentou todas as suas causas na presença do Senhor, teve um tempo, um tempo na presença do Senhor dos Senhores, na sala, uma audiência na sala do trono. Quando sair dali, o Senhor já despediu os seus anjos, despachou os anjos para entrar nas suas guerras, nas suas causas, resolver seus problemas, aleluia! E quando você vai, dá tempo para tudo e tem resposta. Do contrário, a gente fica malhando em ferro frio. Por que o ferreiro leva o ferro ao fogo? Para amolecer o ferro. Para que ele então possa domá-lo, para que ele possa dominá-lo, para que ele possa colocá-lo como gostaria que fosse. Por que o lenhador passa um tempo grande afiando o machado? Porque ao fazer isso ele vai ganhar tempo. Porque o ferro vai estar afiado e os resultados chegarão. Aleluia! Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, há confusão, mas embriaguei-vos do Espírito Santo de Deus. Nós temos que orar por isso. Nós temos que clamar, os dias são maus, igreja. É preciso entender. Igreja brasileira, os dias são difíceis. Vejo os sinais de fraqueza espiritual. Eu já falei aqui, mas eu quero repetir. Desinteresse por ler e estudar a Bíblia. Ausência de momentos de oração individual e nos cultos coletivos. Por que as reuniões de oração são as menos frequentadas? Sabe por quê? É porque o povo não ora em casa, não tem intimidade com Deus. É como conversar com um estranho. Em poucos minutos já acabou a conversa. Já não tem mais o que dizer. Já não tem mais o que falar. Ausência de comunhão com os irmãos. Envolvimento em contendas. Quando você vê um povo que fofoca daqui, conversinha dali, torce a cara daqui. E eu acho engraçado, porque o povo está nos grupos de WhatsApp. São vários grupos de WhatsApp da igreja. Aí tem alguma coisa que ele não gosta, o que ele faz? Sai do grupo. Ele está dizendo para todo mundo: eu estou rejeitando a comunhão com vocês. Eu não tenho interesse em me relacionar com vocês. Vocês não servem para mim. É isso. É isso. Quando a gente está muito dodói, é necessidade de avivamento. Ninguém pode falar nada que fica estressado. Qualquer coisa está dolorido, ressentido, cara virada, fazendo confusão, fazendo fofoca. Necessidade de arrependimento, necessidade de voltar para Deus. Diminuição do desejo de servir na obra de Deus. Olha para mim, gente. Quantos de nós corremos tanto e hoje a gente vive, a gente percebe na marra que a gente precisa de pouco para viver. Sim ou não? Isso é fato. A correria parou na marra. Parou tudo. E está todo mundo se escabelando. Perguntando como é que vai fazer. Falta desejo de testemunhar de Jesus. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Se você foi levantado por Deus nessa terra, exatamente para isso, para ser o sal da terra e a luz do mundo. Cheio de cristãos 007, com identidade escondida, que as pessoas trabalham com você, convivem com você e não sabem que você é um servo de Deus.
desejo de contaminar outros com palavras negativas, que produzem desânimo e geram conflitos. É necessidade de um avivamento, porque Deus não nos chamou para ficar pisando na cabeça de ninguém, torcendo para a desgraça e para a queda de ninguém. Deus não nos chamou para nos alegrarmos com a dor dos outros. Deus nos chamou para chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram e encorajar. Quando há uma tendência de olhar para líderes, pastores e igreja com maus olhos ou sempre de forma negativa, entra nas redes sociais para você ver. Você vê lá, é crente batendo em crente, batendo nos pastores, batendo, expondo. Se existe até sites de fofoca no meio gospel e faz maior sucesso, só para postar escândalo, desgraças, sem entender que está sendo pedra de tropeço para os novos da fé. Ou quando há uma mente cauterizada, que é a situação onde queremos adaptar a palavra de Deus a nossos gostos pessoais e até os nossos erros. Hoje no Brasil, tem até igreja de homossexual, pastores homossexuais, fazendo cultos igual fazemos, já tem Bíblia do homossexual, aonde está adaptada àquilo que eles têm interesse. Quantos líderes no pecado, porque esses sites de fofoca, aonde só tem lá desgraça, postagens de queda de pastor, queda de cantores, escândalos e mais escândalos, aonde as pessoas estão adaptando a palavra de Deus para atender aquilo que eles têm interesse. Quando o povo vive em pecado achando que tudo está bem, com o passar do tempo, passa também e já não tem mais desejo de estar nos cultos, já não tem prazer de estar no culto. Tem um culto, você tem que ficar postando no Facebook, mandando mensagem por WhatsApp, dizendo, vem para a igreja gente, hoje o culto vai ser uma bênção, hoje vai ser demais, vai ser glorioso, para ver se aquele que está acabado espiritualmente se anime e venha para a igreja. Que situação está a igreja brasileira? Fique em pé, por favor. Precisamos atentar para a frieza espiritual, pois ela tem sido a causa de muitos não avançarem na caminhada com Cristo. A frieza espiritual é um dos inimigos mais perigosos da igreja, pois ela se instala dentro do coração dos crentes, que estão dentro da igreja. Nesse aspecto, a frieza é o inimigo que está dentro de nós, para que não fiquemos frios. Temos que fazer todos os dias os que os sacerdotes faziam. O que é que eles faziam? Tiravam as brasas do altar para que o fogo não apagasse e colocavam brasas novas. Por isso está lá, o fogo não pode se apagar, e para o fogo não apagar é preciso ter um cuidado constante. Para evitar que seu coração se torne frio, mantenha as chamas com Deus acesa. E para isso é preciso arrependimento. Arrependimento. Por essa causa eu me coloco de joelhos na tua presença, reconhecendo que a partir de mim nós precisamos nos arrepender. Tu sabes das minhas constantes orações desses dias, de pedido de perdão, apresentando ao Senhor os meus pecados e pedindo que o Senhor transforme, que o Senhor liberte, que o Senhor mude a minha vida, pedindo que o Senhor incendeie a minha vida, pedindo que o Senhor me faça um homem que o Senhor tenha prazer na minha vida, que eu tenha prazer na tua presença. Meu Deus, está muito claro para mim, por isso que meu coração tem andado pesado e tem sofrido em ver que a maioria do povo ainda não me entendeu. Como diz o ditado, não caiu a ficha e ainda não voltou-se totalmente para o Senhor. Tenha misericórdia de nós, porque a tua palavra diz que o Senhor não vai levar para o céu religiosos. A perseguição virá, tempos difíceis virão,
E só aqueles que estão alicerçados na rocha, que é Cristo Jesus, é que ficarão em pé. O Senhor virá para buscar uma igreja sem mácula, sem ruga, uma igreja sem pecado, uma igreja que tem prazer na tua presença. Aliás, crentes que não têm prazer em ler a Bíblia, crentes que não têm prazer em orar, crentes, meu Deus, crentes que não têm prazer em estar diante do Senhor, crentes que não têm prazer em congregar, em se dobrar na presença do Senhor, crentes que não podem dizer como Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Crentes que não podem dizer como o salmista: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, sabei que o Senhor é Deus. Porque nós temos hoje uma geração que não tem prazer em estar na tua presença. Eu clamo por misericórdia, eu clamo por perdão, em nome de Jesus, que cada vida a partir de mim, cada pessoa nesse ministério, cada líder ministerial, cada líder de célula, cada chefe de família, cada sacerdote do lar, cada pastor nesse país, cada apóstolo, cada evangelista, cada profeta, cada mestre, meu Deus, que cada um se dobre na tua presença, porque a tua palavra diz para os sacerdotes se prostrarem diante do Senhor, entre o pórtico e o altar, se humilhando e pedindo: poupa teu povo, ó Deus, tem misericórdia. Mas como profeta, eu quero dizer que nós veremos um povo ardendo em chamas, em fogo pelo Senhor, pela oração, pela comunhão, pela intimidade com o Senhor, pela santidade, o prazer de andar na tua presença. Eu declaro que esses dias são chegados, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.